Olá a todos, bem-vindo a mais um Open Univesp. Muito feliz aqui hoje receber o professor João Matar. João Matar possui vasta formação acadêmica em universidades renomadas, como PUC São Paulo, FGV e USP, incluindo Master of Education Technology na Boise State University e pós-doutorado na Stanford University. É autor de artigos e livros sobre educação à distância e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, com projetos sobre mestrados à distância, além de coordenar projetos de pesquisa financiados pelo CNPq e pela CAPES. Atua em programas de pós-graduação stricto sensu na PUC São Paulo e Unisa, liderando grupos de pesquisa em tecnologias educacionais. É membro do Conselho Internacional de Assessores na Cátedra Unesco em Educação à Distância, da Universidade Nacional de Educación à Distância da Espanha, especialista internacional na Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior de Portugal. Foi diretor de Relações Internacionais, diretor de Desenvolvimento Científico e há pouco assumiu a presidência da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Bem-vindo, João Matar. Muito obrigado, fiquei muito honrado com o convite. Espero que a gente tenha uma conversa muito útil assim, para quem está nos ouvindo, quem vai nos acompanhar, né? Muito bom. Vamos começar lá falando aqui, né, tecnologia na educação. O que é tecnologia educacional? Então, é interessante porque as pessoas perguntam assim, leigas, né? Pessoas às vezes que não são da área acadêmica, o que você trabalha? Eu falo tecnologia educacional, tecnologia em educação, não fica muito claro. Algumas pessoas imaginam que é pegar uma grande tecnologia e fazer uma revolução na educação, outras não têm muita noção, né? O campo da tecnologia educacional, Educational Technology em inglês, envolve qualquer uso de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, na educação básica, na educação superior, na educação à distância. Então, desde tecnologias mais simples, hoje, como redes sociais, mesmo games, a gente estava conversando um pouquinho, jogos digitais, até tecnologias mais inovadoras, como agora recentemente, inteligência artificial, internet das coisas, realidade virtual, realidade aumentada. Então, qualquer atividade que envolva a utilização da tecnologia em educação é considerada nesse campo amplo da tecnologia educacional. Eu coloco a educação à distância como um subcampo dentro da tecnologia educacional. Quer dizer, a tecnologia educacional é mais ampla do que a educação à distância, porque inclui inclusive presencial, atividades que eu posso fazer com tecnologia na aula presencial, né? Dentro desse recorte, a gente teria a educação à distância, que é a minha área, assim, vamos dizer, de mais atuação direta, né? Muito bom. Educação à distância, muitas pessoas falam, isso aí é uma novidade, veio com a internet, né? Mas eu sou daquela época que o pessoal fazia aqueles cursos à distância que você mandava, né, pelo correio, né, o material, tudo, né? O que mudou dessa educação à distância, que já existe há quase um século, para a educação à distância hoje? Sim, eu estive agora há 2 semanas no Congresso, na Conferência Internacional do ICDE, o International Council of Distance Education, e eles existem desde a época da educação à distância por correspondência. Eles têm um histórico de atividades e de materiais produzidos desde essa época, né? Então, a educação à distância começa, final do século XIX, início do século XX, nessa passagem, com o ensino por correspondência, por correio. Aqui em São Paulo, especificamente, nós temos o Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro, que são dois, ainda existem, né? O Instituto Monitor muito ativo, que são 2 ícones desse momento. O Instituto Monitor ensinava a consertar rádio à distância. Acho que foi o foco inicial deles, né? Instituto Universal Brasileiro com muitas ofertas de curso. Hoje, obviamente, eles estão trabalhando online, estão trabalhando com ofertas de atividades online. Mas desse momento do correio, do material impresso, nós temos uma história muito bonita que vai envolver tecnologias como rádio, televisão, telefone, que permitiu que o aluno começasse a falar com o tutor e não apenas mandasse cartas ou material escrito, né? Inclusive, no Brasil, nós temos cases muito bonitos do uso da televisão, telecurso 2º grau, que foi muito bom. Nós tivemos programas como o Projeto Minerva, programas de alfabetização que usaram, de alguma forma, essas mídias. Então, o Brasil é um caso conhecido de uso de televisão, rádio. Nós conversávamos também sobre o professor Valente, que esteve e aqui já, né, que participa integralmente aí das atividades de educação à distância. Ele trabalhou muito numa época com o computador offline, né? Ele foi uma das referências do CD-ROM, então assim, a gente não tinha internet ainda, né? Então, a educação à distância tem uma história
Mas realmente final dos anos 90, né, meio dos anos 90, quando surge a internet, começa a se popularizar, aí há um crescimento muito grande. Inclusive no Brasil, os cursos à distância no ensino superior começam a ser oferecidos a partir do desenvolvimento da internet. Então a educação online, né, que muitos gostam mais dessa expressão do que a educação à distância, ela foi realmente o ponto talvez mais importante dessa curva aí de crescimento, né? Muito bom. A educação online ou educação à distância no Brasil, né, principalmente no nível superior, está crescendo muito, né? Qual a sua visão de como ela está hoje, né, e qual a importância dela hoje para o Brasil? Então, cresceu muito. Inicialmente, o crescimento inicial foi esse momento da internet, né, que contribuiu para a Universidade de Brasília, o Federal do Mato Grosso. Algumas universidades foram pioneiras, né, nesse momento de incorporar a internet para a educação online. Depois, nós tivemos um momento de crescimento, isso deve fazer uns 8 anos, mais ou menos, que foi naquele momento da liberação dos polos Porque como é que funcionava no Brasil, né? Uma instituição que queria oferecer educação à distância, ela tinha a sede, ela definia os polos de apoio presencial, ela tinha que criar os polos, na época, com bibliotecas físicas, com bibliotecário, pagar o aluguel, deixar preparado e solicitava que o MEC viesse avaliar. Isso às vezes levava 2 anos. Quando levava? Às vezes nem havia essa avaliação. E aí chegou um momento que o MEC percebeu que não ia mais conseguir fazer esse tipo de avaliação e houve uma mudança aqui. Então as instituições de ensino superior puderam passar a criar os seus polos sem autorização prévia, tinha um prazo lá para comunicar e depois na fiscalização, na avaliação, supervisão da sede, os avaliadores olhariam os documentos, avaliariam os ambientes virtuais de aprendizagem e validariam os polos a posteriori, né? Nesse momento houve muitas críticas de que o MEC estava entregando a qualidade, porque não ia mais supervisionar a criação de polos, mas ao mesmo tempo houve um grande crescimento dos polos. E depois agora nós tivemos, por causa da pandemia, da Covid, nós tivemos o ensino remoto emergencial, que necessariamente não envolveu polos, mas nós tivemos uma migração muito grande. Os dados agora que saíram recentes do ensino superior, né, mostram que houve realmente um crescimento acentuado de alunos, provavelmente que mudaram, que faziam presencial, foram fazer à distância, ou que estavam entrando na universidade e entraram pelo ensino remoto emergencial e já foram fazer à distância, né? O MEC se mostrou um pouco surpreso com esse crescimento, quer dizer, o que mostra que também não estava preparado, não estava prevendo, né? Eu entendo que é uma demanda natural, eu entendo que muitos alunos que fazem educação à distância não teriam condições de ir na faculdade de segunda a sexta, de manhã, de tarde, de noite, né? Alguns até teriam, mas eles fazem também uma opção, moram em grandes centros e trabalham, preferem ficar com a família, já estão... É um pouco menor a discriminação em relação a quem estuda à distância hoje, né? Bem menor. Então, eu entendo que é um crescimento legítimo, é um crescimento de demanda. Nós, aqui em São Paulo, né, em Campinas, em grandes cidades, há uma dificuldade muito grande de deslocamento para os alunos, né, que moram nessa cidade. E além da dificuldade de deslocamento, o risco, né, a segurança. O aluno que vai estudar à noite, ele sai da faculdade à noite, ele corre um grande risco. Então, às vezes, para esse aluno, vale mais a pena ele pagar, mesmo que for um curso pago, um curso à distância, vamos dizer, um valor não muito alto, do que ele ter esse risco além do tempo que ele perde de deslocamento, do risco, né? Então, a educação à distância vem preencher várias demandas, várias situações em que o aluno prefere estudar à distância, né? O crescimento mostra isso. O crescimento é muito maior nas universidades privadas, essa é uma das críticas que se faz, né? Puxa, mas então não tem qualidade por ser privada, são grandes grupos, né? O que também não é verdade a priori, né? Que não quer dizer que uma faculdade com muitos alunos tenha qualidade ruim, né? Mas, sem dúvida, a universidade pública não acompanhou esse crescimento, né? O gráfico mostra que foi no privado. Mas é uma demanda legítima, é uma demanda e oferta legítimas, quer dizer, que podem ser reguladas pela qualidade, que é uma discussão que vem tendo, né? Podem ter supervisão, mas cortar esse direito desses alunos que querem estudar me parece que é uma discriminação contra a educação à distância e contra os alunos também, né? A gente recentemente fez um estudo
E existem centenas, falando no estado mais rico do Brasil, né, São Paulo, mas em São Paulo, né, praticamente metade dos municípios, né, centenas e centenas de municípios, não tem uma única instituição de ensino superior presencial. Né? Então, a oportunidade que alguém daquele município tem de estudar é à distância. Ou, né, se a pessoa tem uma situação de renda diferente, ela pode até se deslocar, morar em outra cidade. Mas sabe que a realidade do Brasil não é uma realidade que a maioria da população não consegue fazer isso. Não consegue. Né? Então, como é que você vê essa questão também? Existe todo um trabalho aí também de trazer possibilidades para quem não conseguiria de outra forma, né? Uma parte dessas pessoas nessas cidades conseguiria, a família tem verba, conseguiria estudar fora, mas a maioria não. Aliás, a maioria, inclusive, porque tem que estar trabalhando, né, para continuar a ajudar a sustentar a família ou até mesmo filhos. Né? O aluno de educação à distância normalmente é um aluno que tem uma idade um pouco mais avançada que o aluno presencial. Então, muitas vezes, ele já tem a família constituída, já tem um trabalho, e ele não pode largar tudo aquilo para sair para estudar. Então, esses estudos que mostram, não só em São Paulo, no Brasil, quantas cidades têm nessa situação, mostram um dos aspectos que na literatura internacional, na prática internacional, se fala muito da educação à distância, que é essa capacidade de democratização da possibilidade de estudo. Né? E aí é importante a gente lembrar que quando a gente fala que ele está estudando à distância, muito provavelmente ele tem um polo presencial na cidade dele ou numa cidade próxima, que ele frequenta esse polo para fazer provas, para fazer atividades presenciais. Esse polo está aberto para o aluno frequentar e também oferecer uma série de atividades. Né? Então, não quer dizer que ele fica também isolado na cidade dele. Ele tem um ambiente de... Essa é a característica da educação à distância no Brasil. Né? Ela não é totalmente... Não existe, no fundo, a educação 100% à distância no Brasil. Isso quem não é da área nunca entende isso, né? Os alunos têm que fazer prova nos polos, ele tem que fazer atividades presenciais, ele tem que fazer estágio, ele tem uma série de atividades que acaba fazendo com que ele conheça pessoas, se relacione com pessoas presencialmente também, né? Então, o ensino, a educação à distância no Brasil é híbrida, por legislação, por decisão da Universidade Aberta do Brasil e da legislação. Então, essas pessoas não precisam sair da cidade deles, mas mesmo assim eles têm pontos de encontro, locais de encontro, né, para atividades presenciais. Quando são cursos que exigem, por exemplo, educação física, ele se vincula a uma escola, ele se vincula a um clube, a uma academia. Quando são cursos como enfermagem, ele se vincula a hospitais, né? Então, não tem uma universidade, uma instituição de ensino superior na cidade dele, mas vai ter um hospital, vai ter uma clínica, e ele vai fazer parte das atividades dele presenciais. Né? Isso é muito importante falar, porque quem realmente não tem muita noção da área, imagina que a educação à distância é a pessoa ficar o tempo todo em casa estudando, né, e no computador, e não é isso que acontece, né, no Brasil. Muito bom. A gente está falando, a questão da inclusão, né, eu não vejo nenhuma discussão a respeito, sem dúvida, a educação à distância, né, ela provê uma inclusão que não seria possível de outra forma, né, mas e a questão da qualidade? Quais são as referências? Existem referências internacionais que mostram que educação à distância pode ter muita qualidade, né? Quais são as grandes referências mundiais nesse sentido? Sim. Nós temos, antes de falar do mundial, né, nós temos referenciais de qualidade para a educação à distância no ensino superior que são muito atrasados no Brasil. Se eu não me engano, a data é 2007, da última versão que nós temos. Inclusive, isso é uma das funções que a ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância, quer assumir, um protagonismo no sentido de contribuir para que sejam estabelecidos critérios de qualidade que em vários países existem, atualizados, até porque as tecnologias vão mudando, enfim, as formas de oferta, as próprias metodologias de ensino vão mudando, a relação professor-tutor, aluno, né? Então, existem fora do Brasil esses referenciais, o Brasil está um pouco atrasado em relação a isso. Agora, a discussão que está tendo de qualidade, agora que nós estamos vivendo na discussão da qualidade, até por causa desse crescimento, né, grande da educação à distância privada, especialmente em grandes grupos, ela a princípio é legítima, como ela é legítima no presencial. Quer dizer, discutir qualidade no ensino, ninguém é contra. Inclusive, a ABED tem feito uma campanha de
defendemos a educação à distância com qualidade, isso não tem dúvida. O que parece que aconteceu no país é que o Ministério da Educação não se preparou para poder supervisionar a qualidade com esse crescimento muito grande. E aí uma das propostas que está sendo feita é cortar tudo, porque parar de oferecer alguns cursos à distância, que não é aquele ditado de jogar o bebê e a água fora, não é que você joga... Então, é legítimo que exista uma supervisão, um controle da qualidade, é legítimo que existam referenciais, que a gente inclusive aproveite agora os referenciais internacionais, que a gente utilize aqui também no Brasil, mas isso não quer dizer que tem que acabar com os cursos à distância, até porque, você perguntou, né, existem trabalhos, revisões de literatura, meta-análise que foram feitas até, tem uma muito famosa supervisionada pelo Ministério da Educação do governo norte-americano, que mostra que os alunos que estudaram à distância e presencialmente não tem diferença no ganho de aprendizagem. Né? Aqui nós tivemos, inclusive, em muitos momentos do ENAD, situações em que a gente tinha alunos, inclusive, de educação à distância com notas maiores. Parece que as notas recentes são menores, mas tem uma discussão interessante em relação a isso. Quer dizer, o aluno que entra no ensino presencial, normalmente, ele vem de uma educação básica de melhor qualidade, muitas vezes privada. Muitas vezes ele teve, aquele círculo vicioso do Brasil, ele teve a educação básica financiada pelos pais e ele entra na universidade pública, né? O aluno que entra na EAD e na privada, ele vem às vezes de uma educação básica menor. Então, assim, se a gente for comparar, o que nós temos que comparar? O resultado final talvez seja injusto comparar, porque já houve uma largada em vantagem. Você tem que comparar o progresso, né? E mesmo o progresso do aluno que tem mais deficiência pode ser menor, né? Então, a questão de analisar os dados tem que ser com muito cuidado, com estatísticos trabalhando, olhar para as amostras, né? Olhar para que amostra nós estamos trabalhando inicialmente, mas que nós precisamos de referenciais, que nós temos que ter controle pelo MEC. Agora vem se falando de uma agência reguladora, terceirizada, tem sido muito criticado, mas enfim, qualquer tentativa de melhorar a qualidade da educação, todo mundo defende. Eu acho que aí não... Acho que você comentou isso, quer dizer, quem é da pública, quem é da privada, quem é de educação básica, quem é de educação superior, todo mundo defende. Eu acho que as diferenças são como fazer isso, né? O caminho para melhorar a qualidade. Então, educação à distância não é sinônimo de menor qualidade em relação à educação presencial. E, na verdade, antes da pandemia e principalmente agora, o que a literatura mostra, o que na verdade a prática mostra, é que nós caminhamos para o híbrido, nós caminhamos para uma situação em que eu misture atividades presenciais e à distância, o que já é a característica da EAD no Brasil, que ela é híbrida, né? Então, como eu misturar esse híbrido, quer dizer, é claro que alguns cursos exigem mais atividades presenciais, outros menos, tem que ter um controle da qualidade dessas atividades presenciais, dos estágios, isso todo mundo concorda, mas não é por natureza que a educação à distância tem qualidade pior que a educação básica. Isso é como é que se diz, é uma ilusão, né? Quer dizer, não existe essa correlação, né? Não tem uma correlação direta, me fugiu a palavra, mas quando você faz uma coisa enganando, parece que está enganando, né? Uma falácia. É uma falácia dizer que a qualidade de quem estuda à distância, o resultado vai ser pior do que quem estuda presencial, né? E aliás, né, uma outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente vê o gráfico da educação superior no Brasil, né, o censo da educação superior, é que se esses alunos deixarem de estudar à distância, eles vão para onde? Quer dizer, não tem vaga na educação pública, privada, eles não vão para a educação presencial, porque muitos deles não podem, nós já conversamos, né? Então, a demanda e a oferta. Agora, regular isso, melhorar a qualidade, claro, isso todo mundo defende, né? Muito bom. Não, só corroborando, né, aqui você pega os números da Univesp, 80% dos nossos alunos têm mais de 30 anos. Né? E quando a gente faz a formatura presencial, assim, metade do público é criança, são os filhos. Né? Então, você vê, é aquela pessoa que realmente não conseguiria, né? Ela tem que cuidar dos filhos, a pessoa não conseguiria ficar lá full time, estudando, né?
Não estudaria. Não estudaria. Quer dizer, alguma parte desses alunos não faria outro curso. Se eles forem privados do direito de estudar à distância, que é um direito adquirido, é internacional, não é nacional, né? Ele não vai estudar. Nós vamos ter um monte, inclusive quando a gente fala de formação de professores, a gente tem uma previsão que algumas áreas, né, química, algumas áreas a gente tende a ter, acho que até matemática. Menos professores do que o necessário. Se você cortar os cursos à distância, você vai ter menos ainda, porque parte desses professores que estão estudando estão nessa situação que você comentou. Estão em cidades em que eles não poderiam estudar presencial. Né? Então, agora, exigir que tenha mais atividade presencial, nós temos os polos, isso é legítimo, quer dizer, é possível pensar, mas impedir o aluno de estudar, nós só vamos piorar toda a situação prevista para o futuro. Nós vamos ter menos professores, menos enfermeiros, menos profissionais que estão se formando em AD, de educação física, né? Direito é um curso que tem se discutido, né? Quer dizer, vai formar advogados em cidades que o aluno não poderia sair para estudar, e aí você vai poder passar a ter advogados naquela cidade, né? Então, cortar simplesmente a educação à distância não parece ser a solução, aliás, não é em nenhum lugar do mundo, né? Eu comentei que eu estive no congresso agora do ICDE e a gente vê países da África, países da Ásia, Europa, mesmo América do Sul, fazendo uma série de ações, utilizando novas tecnologias, misturando essas tecnologias com metodologias, coisas lindas, sempre caminhando para o híbrido, sempre misturando o presencial e a distância. Mas ninguém, eu vi uma apresentação do Peru apenas que falava isso, ninguém está discutindo essa questão de porcentagem ou de acabar com cursos à distância. Isso não é um movimento mundial. O movimento mundial é controle de qualidade, é claro, como incorporar as novas tecnologias, como trabalhar metodologias ativas e como trabalhar o híbrido, né? Isso tem sido uma discussão importante. Quando que eu faço presencial, quando que eu faço atividades à distância. Então, o que nós estamos fazendo no Brasil, esse momento que eu passei uma semana fora, o congresso foi na Costa Rica e tivemos pessoas de todo mundo, é um momento que você respira um pouco, você fala assim, bom, o mundo está indo para essa direção. Se nós não estamos, vamos tentar contribuir para que a gente acompanhe um pouco esse movimento mundial, né? E nós, com o nosso tamanho, né, com o país do jeito que é, continental, municípios muito pequenos, né, muito longe dos centros. Acho que nós, mais do que a maior parte do mundo, precisamos disso. As pessoas falavam isso no congresso. Quando eu conversava, tinha a oportunidade de conversar com algumas pessoas e comentar o que estava acontecendo, todo mundo dizia isso, puxa, mas o Brasil é um país desigual, não só grande, mas desigual, quer dizer, eles têm noção que tem região norte, regiões, né, selva, a gente tem situações no Brasil muito diversas. E eles diziam isso, mas como vocês vão acabar com o curso à distância, onde a educação à distância poderia ser mais inclusiva, contribuir mais ainda, né? Quer dizer, as pessoas ficavam realmente chocadas, assim, ninguém entendia. Se fosse fotografar a cara das pessoas, ninguém entendia, ninguém realmente entendia o que estava acontecendo aqui. Isso é bom, né? Porque se a gente fica dentro de uma realidade, a gente começa a acreditar que aquilo é o que está acontecendo. Sim. E quando você vai para um congresso assim e vê as pessoas falando, né, e a reação das pessoas, você volta com mais energia para falar, não, peraí, vamos contribuir, mas vamos contribuir mostrando caminhos diferentes do que estão sendo pensados, né? Então a ABED espera contribuir bastante nesse sentido. Né? Eu tive há alguns meses na Islândia, né, que é um país comparado com o Brasil minúsculo, né, com uma população muito pequena, mas eles falam, não, educação à distância para nós é muito importante, porque existem aquelas vilas muito longe que tem. Então, assim, para nós o longe não é tão longe, né, a vila é pequena em relação ao Brasil, e para eles não tem dúvida, a gente precisa disso para atender aquele público. Né? Que a natureza é muito distribuída, né, as pessoas estão em lugares muito diversos. Então, né? assim, acho que é uma realidade de todos, né? Sim. Mas vou voltar àquela pergunta, tá? A gente está... Né, existem questionamentos sobre qualidade, tentando até correlacionar EAD com qualidade. Existe exemplo e fala, não, mas olha esses exemplos de EAD que são referência em qualidade? Bom, a Univesp é um, né? Acho que a gente tá falando disso, a Univesp é um oásis nesse sentido, porque nós temos a Universidade Aberta do Brasil, que não é exatamente uma universidade, né? Quando a gente fala também fora do Brasil, é importante dizer, porque as universidades abertas são universidades, como a Univesp, são uma instituição, né? A Universidade Aberta do Brasil é um conglomerado, né? Um sistema que aproveita as universidades federais, estaduais, para oferecer educação à distância. Nós temos, obviamente, soluções muito bonitas.
Universidade Federal da Paraíba, em vários, né? Em vários lugares do Brasil. Ofertas muito bonitas, com muita qualidade. Normalmente são turmas pequenas, não são turmas muito grandes. Na UAB acaba trabalhando com turmas menores, né? A Univesp, que eu venho conhecendo cada vez mais, é um exemplo também sensacional, porque ela está aqui em São Paulo e as pessoas de fora também de São Paulo não conhecem muito, né? Agora que eu estou conhecendo mais, quando eu falo nos lugares, as pessoas ficam surpresas. 100 mil alunos, puxa, como é que faz? Tem cursos de computação, tem curso de engenharia. E eu acompanho, na verdade, a Univesp já há mais tempo, agora estou um pouco mais por dentro. E a gente acompanha a qualidade aqui, como vem sendo feito, né? Mas em universidades privadas também nós temos exemplos muito interessantes, né? Se a gente pega universidades que já têm uma qualidade estabelecida no presencial, obviamente que eles vão oferecer uma educação à distância, não vão queimar o nome deles fazendo uma educação à distância de baixa qualidade. É claro que não, né? Mas quando você pega grandes grupos, eu trabalhei, por exemplo, durante alguns anos num mestrado, que hoje tem um doutorado na Uninter, que é uma instituição que tem uma oferta grande de educação à distância no Brasil, né? Muitos polos. Fiz trabalho, por exemplo, lá com grupos de professores que ofereciam educação à distância, educação física à distância. E o projeto pedagógico era maravilhoso, assim, quer dizer, a combinação das atividades teóricas e práticas vinculadas a alguma organização, alguma escola, alguma academia, algum clube, mas o tipo de atividades, quer dizer, fórum, trabalho prático, trabalho em grupo, atividade prática. A Uninter agora tem oferecido cursos na área de engenharia agronômica, agronomia, e também é um colega nosso que é o André Corradini, que é inclusive um engenheiro, mas trabalha muito com vídeo. Ele saiu para filmar coisas em campo, assim, e propôs atividades práticas. Os cursos estão indo muito bem, assim. Então, assim, o número de soluções não quer dizer que esses cursos não possam melhorar, né? E mesmo os da Univesp, quer dizer, não é isso que nós estamos dizendo, que a educação à distância tem uma impermeabilidade de qualidade, não vai nunca poder melhorar. Claro, todos podem melhorar, mas assim, as pessoas que estão trabalhando são todas muito sérias, quer dizer, desde do projeto, hoje já se incorporaram essas metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem, as tecnologias cada vez mais sendo usadas. A Uninter, por exemplo, tem um ambiente virtual de aprendizagem própria, desenvolvida, né, por um dos diretores. Então, a gente está falando de Brasil, né, Marcos? Agora, se você vai pegar fora do Brasil, você tem as universidades abertas fora do Brasil, que são sucesso de público, sucesso de formação em larga escala. Você tem as instituições menores que oferecem... inclusive, quando você leu a minha formação, eu comentei, eu fiz um curso na Boise State University. Em geral, as disciplinas tinham menos de 30 alunos, às vezes 15, 20 alunos, com encontros síncronos semanais, só trabalhando com projetos, assim, eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse feito esse mestrado, e eu fiz esse mestrado depois de já ter feito doutorado, pós-doutorado, né? O que eu aprendi, inclusive, do ponto de vista de como eles organizavam os cursos, né? Então, é importante a gente entender que tem vários modelos de educação à distância, né? Tem modelos que são mais autoinstrucionais, que são mais voltados para aquele aluno que não tem tempo de interagir muito, ele quer estudar mais sozinho. Tem modelos que investem mais no síncrono, tem momentos que combinam a distância e o presencial, né? Então, existem modelos diversos, e todos eles com cases de sucesso muito bonitos, assim, né? Que qualquer busca na literatura que você for feita, você vai ver um monte de estudo de casos, de resultados de aprendizagem, resultados de satisfação dos alunos, resultados de empregabilidade, que é outra questão importante, né? Então, tem números, e aí, normalmente, quem não é da área não conhece, né? Não tem nem ideia, assim, fica com essa ideia muito negativa de que educação à distância é baixa qualidade, e aí não tem mais nada para alimentar, né, a posição, a avaliação dela, né? Muito bom. Desde a pandemia, muita coisa mudou. Durante a pandemia, obviamente, as coisas mudaram, né? Mas o que eu percebo agora como um professor do presencial, né, da universidade, né, no presencial, eu estive ontem, por exemplo, lá na universidade, e falo, gente, não é a mesma, né? Você anda pela sala por exemplo, o prédio dos professores, os professores não estão lá.
né? E antes você encontrava todos na sala do café, eles já não estão. Né? Você vai para a sala de aula, conseguir fazer os alunos ir na aula presencial é um esforço que a gente não tinha 5 anos atrás. Quando chove, então, né? Nossa, não. Porque hoje está calor, porque hoje está chovendo. Ou porque está calor. Né? Assim, para mim, muito claramente, a pandemia mudou. Né? E uma das coisas que mudou, isso já antes da pandemia, também a própria geração, né? Uma geração que... Eu dou uma disciplina, por exemplo, que tinha uma parte teórica, e um dia eu estava dando na lousa a teoria, né? E eu virei de surpresa assim para a sala de aula, tinha 40 alunos. Os 40 estavam com o celular. Ninguém estava olhando o que eu estava falando. Né? Naquele dia caiu minha ficha, falou, esquece, Marcos, né? Essa aula aqui não dá mais para dar. Né? Então, eu vejo hoje que a reunião com todos os meus alunos de mestrado é online, a própria conversa com os meus colegas professores é online. Né? É muito difícil de fazer o aluno no presencial, ele não está vendo o valor de ir lá no presencial. Né? E quando a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente faz sala de aula invertida, que no fundo ele vê a aula online. Né? Então, não está na hora da gente acabar com essa dicotomia presencial e EAD? Pois é. Nós tivemos sexta-feira passada, teve o congresso de EAD amazônico e eu fiz um diálogo com o professor Moran, que é uma figura centenária também no Brasil, né, da época do professor Valente, professor Lito, né, são pessoas que merecem todo o nosso respeito e continuam se atualizando, né, quer dizer, na verdade, nenhum deles parou no tempo, né, eles estão absorvendo as novas tecnologias. E você sabe que, assim, o final da conversa tive um insight que realmente eu não tinha tido antes, mas eu expus, assim, verbalizei, algumas pessoas comentaram no chat que concordaram, mas que foi o seguinte, nós temos uma legislação no Brasil que ou existe presencial ou existe à distância. Né? Agora tem GTs na CAPES, no MEC para discutir a questão do híbrido, mas do ponto de vista legal não existe híbrido, existe ou um curso presencial e ele pode oferecer até 40% das atividades à distância, ou a partir daí ele é à distância, que pode ter partes presenciais. Né? Então nós temos uma dicotomia. Apesar de muita gente falar, eu ofereço um curso híbrido, isso é do ponto de vista pedagógico, porque eu misturo metodologias, misturo presencial à distância, mas ele vai cair numa das duas classificações. Né? Eu acho, esse que foi um insightzinho, vamos dizer assim, entre aspas simples, né? Mas é que me deu durante a nossa conversa, me deu essa percepção de que essa legislação que é em duplicidade, né, que é só duas opções, ela talvez esteja nos prejudicando hoje para pensar o que nós estamos fazendo. Porque o que acontece? Quem critica a educação à distância critica como se só tivesse duas coisas. Mas na prática nós não temos só duas coisas. Nós temos experiências de híbrido que são oficialmente ou presencial ou à distância. Por exemplo, quem oferece 50% de carga horária presencial e à distância é considerado à distância. Então seria varrido do mapa por uma crítica de quem não quer educação à distância. Então, essa questão da legislação talvez tenha nos prejudicado muito na visão que nós temos hoje, e talvez seja aí que nós tenhamos que atacar também um pouquinho, entendeu? Criar na legislação brasileira variações além dessa dicotomia híbrido e presencial, porque já é o que acontece na prática, e no fundo a legislação está atrasada. Ela está. Então, essa visão é futebol, né? Eu torço para um, torço para outro. Então, se eu sou a favor do presencial, tá, eu sou contra a distância. Então, tudo que for à distância, mesmo que tiver 60% de atividade presencial, 50% de presencial, como está classificado como à distância, eu não quero mais que o curso seja oferecido assim. Então, às vezes a gente vai deixando a legislação de lado, como não tivesse que se preocupar, mas talvez tenha que ser feito um trabalho, porque não adianta a gente ficar discutindo o híbrido, né? Continuar discutindo do ponto de vista metodológico, acadêmico, se na legislação a gente vai continuar tendo essa dicotomia. Então, você deu alguns exemplos, né? Orientação, aqui em São Paulo. Pô, tem aluno meu que vem, eu dou aula lá na Consolação, na PUC, no campus da Consolação. O aluno vem, ele leva 2 horas para chegar, se bobear, para ficar tendo meia hora, 1 hora de orientação, vamos dizer que seja mais longa, um pouco mais. Ele fica na casa dele, ele economizou 4 horas. Né? Quer dizer, esse tempo que ele economizou, ele estuda, ele descansa, ele dorme, né? Porque às vezes ele também precisa dormir. Então, você falou das aulas presenciais, né? Aqui em São Paulo tem chovido muito, em todo lugar do Brasil, né? Tem chovido muito, né?
É impossível as pessoas chegarem, elas levam também 2 horas e enxurrada, correndo risco, né? Então, nós temos uma mobilização com chuva muito grande, a própria instituição já fala, olha, está liberado que você faça atividades à distância, né? Mas continua aquela pecha, porque eu dou aula no mestrado, doutorado, não temos mestrados e doutorados à distância no Brasil até hoje, né? Por causa dessa dicotomia, porque se você vai estudar um mestrado e um doutorado, a carga horária do aluno, a maior carga horária que ele tem é desenvolvimento da dissertação e da tese, que é à distância, porque ele tem algumas orientações e o trabalho dele é à distância. Então, o mestrado e o doutorado já são híbridos por natureza, do ponto de vista metodológico, mas, de acordo com a legislação, não pode ser à distância. Então, eu não posso dar uma aula à distância, que eu estaria... Então, eu acho que, concordo plenamente, a legislação talvez esteja nos cegando, nos fazendo essa coisa de um grupo a favor, um grupo contra, quer dizer, cursos da área de saúde. É claro que ninguém acha que o enfermeiro deva se formar só ficando em casa no computador, mas os cursos à distância não são assim, de enfermagem. Eles exigem atividades práticas, exigem vinculação a alguma instituição, tem estágio, se é mal feito, se tem mal qualidade, tem que controlar, é claro. Então, a pessoa que tem a visão, imagina assim, puxa, então a pessoa se formou, se você vai ler a consulta pública agora, os comentários das pessoas, imagina, é impossível formar um enfermeiro 100% à distância, mas não tem curso 100% à distância. Mas por quê? Porque tem essa dicotomia, né? E a dicotomia não vai ser fácil, porque mudar a legislação tem que ser em cascata, né? Porque um documento está ligado ao outro. Eu acho que nós temos que fazer um grande esforço de criar essa ideia de que nós temos um híbrido, e aí como é que vai ser essa combinação? Curso de enfermagem tem que ter um pouco mais de atividade presencial? Ok, mas sem essa coisa do futebol, do presencial e à distância apenas, né? Porque na maioria do mundo não é assim, na maioria dos lugares do mundo também está se discutindo hoje como que a gente combina esses percentuais, né, de atividades presenciais e à distância. A atividade presencial também é boa, né? Você falou do lado negativo, mas os alunos irem na faculdade, poderem se encontrar, fazer atividade em grupo é muito válido também, né? Mas não tem que ser toda hora, né? Não tem que ser toda semana, 2, 3 vezes por semana, né? Acho que essa é a questão, né? Tá. Vamos lá. A gente já falou bastante aqui, eu queria falar só de 3 temas um pouquinho diferentes, né, que a gente já está adiantando um tempo. Então, falamos bastante do EAD, eu acho que nós estamos convergindo bastante aqui, né, nessa questão, que é importante a qualidade, né? Mas vamos falar de tecnologia educacional, né? Você já citou o Valente, né? Eu sou o que sou, toda a minha formação foi junto do Valente, então eu tenho ele como uma grande referência para mim nesse mundo de tecnologia. E eu me lembro, agora eu vou testar a idade aqui, né? Lá no meu primeiro ano da graduação, 1988, o Valente falando o quanto é importante levar computador para a escola. A gente está há 35 anos de 88, né? E essa conversa continua sendo só conversa. Né? Como é que a gente faz para a educação realmente adotar a tecnologia, né? Então, mesmo que se coloca hoje, colocaram a computação na BNCC, mas não é o que o Valente pregava, não é o professor, todos os professores usar computador como ferramenta de ensino, né? A gente vai conseguir chegar nisso? Como que a gente consegue chegar nisso? Eu vejo, essa é a minha área de trabalho, né, com um foco na educação à distância, como a gente conversou. Eu vejo essa área da seguinte maneira: nós precisamos formar os professores para conhecerem as tecnologias que existem e poderem utilizá-las quando eles considerarem adequado, né? E eu, em geral, na minha cabeça, a formação tem um tripé, né? Quer dizer, primeiro, tem que ter um pouco de mão na massa. Quer dizer, quando o professor vai lá, assiste um curso teórico, sai e continua não sabendo nem ligar aquela tecnologia que ele estudou, não adianta. Então, não tem que ter medo, né? Existe um discurso do pessoal, assim, da educação mais pura, que não pode ensinar a tecnologia para o professor. Para mim, o curso de formação tem que ensinar a tecnologia, tem que fazer parte disso. Tem que ter um momento teórico, um momento que o professor possa imaginar o uso daquela tecnologia na sua própria sala, um momento de reflexão pedagógica, né, em que ele pense como utilizar aquilo. Isso é bastante importante. E você tem que mostrar casos no Brasil, no mundo, que usaram aquelas tecnologias. Então, para mim, a mão na massa, o momento da reflexão pedagógica e o momento dos casos misturados fazem aquela formação que o professor sai com o olho brilhando, e o professor,
acaba depois aplicando, né? Mas aí eu entendo o seguinte, que uma boa formação, eu uso essa metáfora, tem gente que não gosta, mas eu continuo usando, da caixa de ferramentas. Quer dizer, o professor sabe que ele pode usar games em determinadas situações, que ele pode usar realidade aumentada, realidade virtual. Quer dizer, ele passou por um pupurri de tecnologias que ele pode utilizar. E aí, ele tem que ser preparado para saber que em determinado tipo de aluno, em determinado conteúdo, algumas tecnologias vão funcionar, outras não, né? Quer dizer, em alguns casos, não é pecado nenhum o professor de aula expositiva, educação básica, existe essa demanda, os alunos adoram, né? A gente não, costumo dizer, a gente não assiste aqueles TED Talks de 15 minutos e fica vidrado assistindo a pessoa falar durante 15 minutos, sai de lá meio transformado, né? Então a aula, o professor que dá aula expositiva, que é bom em fazer isso, mesmo na educação superior, é muito valioso, né? Então o professor tem que saber, por isso que eu acho que a caixa de ferramentas é uma metáfora boa, quer dizer, essa chave de fenda vai funcionar bem aqui, nessa situação. E aí eu vou procurar utilizar jogos que eu sei que funcionam nessa situação. Tem outras que o jogo não funciona. Então não adianta a gente imaginar, vou pegar uma tecnologia e eu quero que ela vá para a sala de aula. Ela pode não ser adequada naquela situação, né? Você comentou do computador, nós tivemos o projeto UCA, né? Hoje nós temos os dispositivos móveis, os celulares, que você falou que os 40 estavam usando, né? E essa é a discussão que tem tido muito hoje, né? Proíbe o uso do celular, incorpora o uso do celular, como é que eu faço atividades usando o celular? Quer dizer, o aluno pode estar usando o celular proativamente também, né? Se ele estiver contribuindo com pesquisa, né? Então, mas eu entendo que tudo isso que a gente está falando tem que ser combinado com metodologias, né? Quer dizer, eu tenho que imaginar, não é teve uma época no projeto UCA, que não apenas no Brasil, que davam os computadores, estava escrito nos projetos, né, que eu daria um computador para o aluno e o aluno ensinaria o professor e resolveria o problema. E não foi isso que aconteceu, né? Quer dizer, na verdade, depois mudou-se a estratégia de primeiro formar o professor, deixa ele trabalhar com aquele computador e depois ele trabalha. Então, eu entendo que a formação tem que ser ampla, misturada com estratégias metodológicas, né, para ele utilizar. E aí ele tem que ter uma certa liberdade de saber quando que uma tecnologia é adequada ou não, porque não é sempre que é adequada. Quer dizer, eu já tentei usar tecnologias, mesmo metodologias, em situações que deram errado, né? Quer dizer, foi melhor dar um passo para trás e trabalhar sem tecnologia mesmo na sala de aula, né? Então, eu não sou da opinião que é obrigado a fazer sempre, que é obrigado a usar. Eu acho que o professor bem informado, ele vai tendo condições de tatear e aí usar. E a gente, nas formações, eu insisto muito que os professores tentem publicar os seus cases, né? Quer dizer, entendam que aquilo que ele está fazendo na sala de aula não é uma coisa fechada apenas, que ele tem que tornar público, mandar trabalho para eventos, foi uma coisa simples, usei o celular para fazer uma brincadeira de realidade aumentada, coloca aquilo, né, para os colegas verem que faz parte dos cases, vai fazer parte da formação de todo mundo, né? Então, eu acho que a discussão continua, mas as tecnologias mudaram, né, foram mudando, e eu entendo que vai ser uma discussão eterna, porque nós vamos ter novas tecnologias, novas metodologias, novas gerações de alunos que chegam, especialmente, né, na educação básica, mesmo no ensino superior, e a gente tem que ir se adaptando, né? Nós temos lá o Mark Prensky, que lá nos anos 2000 desenvolveu lá os conceitos nativos digitais, imigrantes digitais. Ele foi muito criticado porque diziam que ele falava que o aluno que era nativo digital era muito distante do professor que era imigrante, nunca ia ter comunicação entre eles, era uma questão de idade, mas não era só a idade, mas na verdade ele mesmo foi atualizando a ideia dele, e é como se fossem variáveis, quer dizer, as gerações vão sendo moldadas pelas tecnologias que elas usam para se comunicar, para aprender, para estudar, para namorar, enfim. E aí entra na faculdade e o professor, se não tiver adaptado àquilo lá, ele não consegue acompanhar, né? Então a formação do professor tem que ser contínua, como tem que ser também sem tecnologia, e aí ele vai percebendo quais tecnologias que funcionam com muito apoio, né? Você que é da área de computação sabe disso, muito apoio, que o professor tem muitas dúvidas, né? Então o setor de apoio técnico-pedagógico, né, de tecnologia educacional é muito útil, né? Eu queria usar isso aqui, mas dá para me ajudar? Então, se tiver um grupo que apoia o professor, eu acho que os casos de sucesso se devem muito a essa questão de ter grupos de apoio, né, que ajudam os professores aí.
Muito bem. A gente, você colocou aí como formar bem, né, aquilo que um professor tem que saber. Né? Agora vou fazer uma pergunta um pouco mais provocativa aqui, professor. Tá? A realidade do Brasil hoje, a gente está formando professores com essa caixa de ferramentas, a gente está formando um professor que é capaz de saber quando usar uma tecnologia, um jogo, uma realidade aumentada. A gente está formando professores capazes de implementar a BNCC de computação que está entrando em vigor agora? Então, na educação básica, nós temos um histórico, quer dizer, na formação de professores, vamos dizer, pedagogia, né, no ensino superior, que normalmente forma o professor, boa parte desses professores vão trabalhar na educação básica. Até pouco tempo, muito poucos cursos de pedagogia incluíam qualquer discussão sobre tecnologia no currículo. Né? Então, a resposta seria não, porque se você ia estudar os currículos, não tinha nenhuma disciplina, às vezes, que trabalhava tecnologia. Isso foi mudando, né? Eu confesso que eu não tenho hoje um mapa perfeito, mas eu já sei de vários casos, eu venho acompanhando vários casos, as pessoas se aproximam também para mostrar, né, em que tecnologia faz parte do currículo. Às vezes é uma disciplina isolada, às vezes é uma sequência, uma cadeira de disciplinas que acompanham o aluno durante todo o período, tá? Talvez também não seja suficiente, quer dizer, precisa dar a mão na massa, precisa do estágio, né? Então, eu diria que a gente tem caminhado para pelo menos incluir essas questões na formação do professor. Agora, na educação superior, o que eu acompanho é que isso vem sendo introduzido porque o professor que vai dar aula na educação superior, muitas vezes, ele não fez pedagogia e ele não teve formação na área dele para dar aula, né? Não é exigido isso dele, ele não teve. Então, essas formações acabam sendo a própria instituição de ensino que oferece, né? Eu vejo cada vez mais exemplos muito interessantes de semana acadêmica, semana de formação, em que são apresentadas ferramentas para os professores e eles passam a utilizar aquelas ferramentas, aquilo é acompanhado, né? Eu vejo vários casos que isso tem acontecido, né? A educação básica depende aí da formação do pedagogo, eu acho que tem uma diferença em relação a isso, né? Agora, do ponto de vista prático, uma questão que você falou um pouco antes, aí eu ia acabar comentando, não comentei, mas uma coisa que tem se estudado bastante é se a formação inicial do professor foi à distância, se aquilo influencia depois na atividade dele na sala de aula presencial. Você falou da pandemia, né, que a pandemia mudou, né? Tem estudos muito bonitos dizendo que quando o professor estuda à distância, que vem sendo a crítica, né, pela falta de qualidade, ele consegue introduzir mais as tecnologias na sala de aula presencial. Até porque a formação dele foi por tecnologia, foi basicamente à distância, teve que usar várias ferramentas, né? Então, a formação, se ela tem mais tecnologia, inclusive no processo de formação, ajuda o professor depois a trabalhar em sala de aula com as tecnologias, né? Quer dizer, trabalhos que mostram que os professores formados à distância, tem um trabalho bonito da UDESC, da Federal de Santa Catarina, que foi feito, que aí mostra que aqueles professores usavam mais as tecnologias em sala de aula do que os professores formados no presencial. Porque no presencial eles tinham algumas disciplinas lá, e mesmo que a disciplina à distância fosse a mesma, mas o processo de formação é à distância, né? Então, é mais um elemento positivo da educação à distância, que ela contribui um pouco nesse sentido, ou pelo menos o híbrido, né? Então, que parte da formação seja à distância, isso tende a contribuir mais para o professor usar depois, mesmo no caso da educação básica, né? Já que, pegando o gancho aqui, vou inverter a pergunta, né? Ok, o professor que foi formado à distância, ele leva mais tecnologia presencial. E o professor que foi formado num presencial clássico, ele consegue trabalhar à distância? Então, o que a gente costuma dizer é que precisa de um processo de treinamento, de um período de aculturação, né? Tinha sempre uma discussão que dizia o seguinte no Brasil: bom, vamos começar a trabalhar à distância, mas ninguém foi formado à distância no começo lá dos anos 2000, né? Como é que nós vamos ser? Nós vamos ter que ter os primeiros que não foram formados à distância, né? É muito provável que os professores daqui por diante se formem, pelo menos tendo parte da formação à distância, que é o híbrido, né? Quer dizer, mesmo quando é o presencial, ele tem até 40% da formação, né? Então, o clássico talvez não exista mais o clássico no sentido de 100% presencial, né? Eu entendo que
Não existia. Agora, mesmo nos currículos clássicos, vamos dizer assim, têm sido introduzidos, porque cada vez mais gente vem com bagagem ou de formação à distância, ou de formação com tecnologias. Então, essas tecnologias têm sido introduzidas, né? E é importante dizer, né? Acho que nós não chegamos a falar aqui, estamos chegando no final, mas é assim, existe uma reação ideológica também contra, não é contra a educação à distância, contra o uso de tecnologias em educação, né? Quer dizer, há uma identificação da tecnologia com empresas privadas, com controle do Estado por parte das empresas. Então, assim, tem uma posição meio ludista, assim, aquela que eu vou viver na selva e não encaro a tecnologia de forma nenhuma. Essa é muito negativa, porque essa coloca que eu devo estudar pedagogia simplesmente, né, no presencial, mas os próprios professores já usam, né, na sua vida privada, já tem uma utilização cada vez maior. Então, eu entendo que as tecnologias vão permeando. Agora, precisa ser uma formação bem feita, a gente comentou aqui do Valente, né? A gente tem pessoas no Brasil, mesmo mais jovens, assim, que dedicam a vida a isso, que estão trabalhando com essa combinação de metodologia e tecnologia. Então, a gente tem que privilegiar um pouco essas pessoas que têm capacidade de formação ou que estão formadas, e eu entendo que a gente vive um processo de multiplicação. Então, mesmo esse clássico aí, ele já não é um clássico, até porque o professor já usa as próprias tecnologias, né? E ele quer saber como que ele utiliza também, né? Os alunos cobram um pouquinho, né? Então, eu tenho uma visão um pouco otimista. Eu acho assim que a gente falou da BNCC Educação aqui, né? Quer dizer, BNC Educação computação, né? Então, realmente está lá, mas agora temos que colocar em prática. Talvez não seja a melhor solução. Temos uma série de desafios, mas isso não quer dizer que já não estamos tendo casos de uso de computador, mesmo com crianças, né? Com crianças pequenas. Eu publiquei um artigo agora recentemente que a gente foi olhar os documentos para a educação infantil, falando de tecnologia para a educação infantil, né? Em São Paulo, nós temos, né, currículo paulista, currículo paulistano, nós temos algumas soluções, inclusive práticas, teóricas e práticas muito interessantes, né? Então, eu acho que é um movimento muito grande, não tem jeito. Da mesma forma que não dá para cortar a educação à distância, não dá mais para cortar a tecnologia e dizer que não vai utilizar em sala de aula. Agora, também não significa que é tudo tecnologia, que tudo tem que ser permeado pela tecnologia. Eu acho que aí um bom senso, uma visão crítica, em função da idade das crianças, é válida, é legítima, né? Muito bom, acho que a gente teria tema aqui para começar mais umas 3 horas, mas o tempo está acabando. Então, tenho só a agradecer aqui, João Matar, tá? Foi realmente uma conversa excelente. Muito obrigado e bom trabalho na ABET. A gente vai precisar muito do apoio lá de vocês aí, né, para a gente realmente continuar levando a educação à distância para quem mais precisa nesse país. Obrigado. Assim, primeiro, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? E, como eu falei, já venho acompanhando há muito tempo e é realmente um trabalho muito bonito e é uma das coisas que nos dá ânimo aí, assim, além da universidade aberta, das próprias privadas, é saber, assim, do trabalho da Univesp. Espero que a gente possa trabalhar em parceria com a ABED, com a Univesp, que vai ser uma contribuição para quem é da área e para quem não é da área também, para conhecer melhor o que é feito em educação à distância, né? Muito obrigado pela entrevista, João Matar, e a gente se vê de novo num próximo Open Univesp.